Recentemente, o CEO da AMG, da Mercedes-AMG, disse que os clientes da marca preferem comprar os carros pela tecnologia embarcada e não pelos motores V8. Há menos de um ano atrás, a Mercedes-AMG lançou o novo C63, que leva um motor 2.0 litros de 4 cilindros a gasolina turbinado. O motor rende 350 kW a 6.750 RPM, ou seja, o motor a gasolina vai render isso, com turbo compressor, e mais 150 kW no elétrico, que vai dar uma potência combinada de 500 kW. Isso dá mais ou menos 670 cavalos, só para você ter uma ideia. 670 HP, para ser mais preciso. E se você pesquisar sobre o que a Mercedes está realmente vendendo desse carro, você vai ver que as vendas estão muito próximo de zero, principalmente na Alemanha, o berço da Mercedes. Você pode ver várias notícias como essa daqui. A aposta audaciosa da AMG. O CEO, não sei pronunciar esse sobrenome aqui, defende a transição da potência V8 para o desempenho elétrico. E aí você tem uma última notícia, agora de 11 de maio de 2024, onde você vê que a AMG está pensando já em voltar a usar o V8 em meio a vendas muito ruins do híbrido de 4 cilindros dela. O que eu quero trazer nesse vídeo não é uma crítica ao CEO, ele pode ter essa opinião, ele pode não se basear nos dados de marca, ele pode não olhar para o cliente e tá tudo bem. Por mais ridículo que isso possa parecer, ninguém é obrigado a olhar para o cliente. Várias marcas não olham para o cliente e ainda tem sucesso. Só que você não pode fazer isso no setor automotivo. Você não pode simplesmente deixar de observar isso, deixar de observar o cliente e esquecer tudo mais, sabe? No mínimo, não chamar o cliente para ver o que ele acha dessa transição de motores, né? Afinal, é ele que compra o teu produto. Aqui nesse canal, a gente fala sobre offshore, cidadanias, redução de impostos e investimentos internacionais. E o que eu quero te mostrar aqui é exatamente o porquê é importante que você entenda qual é o inimigo do empreendedorismo e como isso tem tudo a ver com os recentes erros das marcas em fazer um downsizing forçado ou uma migração para o híbrido forçada. Eu não sei se você já teve a experiência de pilotar um carro híbrido. No caso, eu não estou dizendo que esse novo AMG é ruim. Dinamicamente, a relação peso-potência dele é melhor que a do antigo, que era um V8 4.0. O AMG C63 2024 tem 2.166 kg, 670 HP. Isso dá uma relação peso-potência de 3,23 kg para cada HP. O antigo tinha 503 cavalos, 1.770 kg, 1.769 para ser mais preciso. Isso dá uma relação peso-potência de 3,51 kg para cada HP. Dinamicamente, esse novo C63 deve ser muito bom. Mas se você já teve a experiência, como eu falei, de dirigir um carro híbrido, você vai ver que ele é muito bom até a pilha acabar, até as baterias não estarem mais funcionando direito. Por mais que você tenha um sistema regenerativo, por mais que você tenha tudo isso, se você está num circuito onde você tenha pouca curva, ou numa estrada onde você freie pouco e acelere muito, você vai ver que ele vai virar um sedã com motor 2.0 muito rápido. E esse sedã vai te entregar 470 HP, o que é muito, mas a relação peso-potência vai mudar. E vai mudar muito. Essa relação peso-potência vai ficar em 4,6 kg para cada HP. Mais ou menos 1 kg a mais para cada cavalo que a última C63 tinha. Nesse caso, a gente entra num carro dinamicamente muito inferior ao último C63 AMG. Agora olha aqui comigo uma coisa interessante. Esse é o gráfico das vendas da Mercedes nos Estados Unidos. Veja aqui que elas começam a cair mais ou menos em 2017, para arredondar. E isso tem tudo a ver com o tema desse vídeo. A Alemanha, onde a Mercedes-AMG tem sede, começou a implementar padrões mais rígidos de emissões de CO2 ao longo da última década. Mas teve um momento em 2019, com a aprovação do pacote climático, onde você teve vários probleminhas. A Alemanha e praticamente toda a Europa
começaram a adotar padrões mais rígidos de emissão de CO2, principalmente por conta do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. Várias dessas mudanças já ocorreram em 2017. Eu quero que você entenda uma coisa. A partir do momento que uma indústria é forçada a seguir padrões de emissão, quando a gente está falando de motores, a gente começa a olhar para eficiência em tratamento de gases e não mais para eficiência de motores, tá certo? Isso é básico. Esses padrões mais rígidos fazem com que o motor tenha que encolher, as baterias tenham que aumentar no caso de um carro esportivo, e o tempo de desenvolvimento dessas tecnologias aumenta muito. Também são tecnologias muito mais caras de se fabricar, e é justamente por isso que você teve uma diminuição desde 2017 das vendas da MG no cenário americano. Obviamente, nesse estudo a gente está falando de todas as marcas são afetadas por isso. E aqui a gente pode ver as vendas globais dos carros Mercedes entre 2019 e 2023, em 1.000 unidades, ok? Isso daqui já é global. Então, em 2019 vendemos aqui 2.385.000 carros, ok? E perceba que isso está, cada ano, diminuindo, tendo uma pequena retomada aqui em 2022 e se mantendo praticamente em 2023. Se você pegar um gráfico de venda de qualquer montadora alemã ou europeia, você vai ver que isso é quase que um padrão. As vendas de carro estão diminuindo em todo o mundo, principalmente por conta da regulamentação com base nas emissões. Além disso, países, por exemplo, como a Alemanha, implementaram um sistema nacional do preço do carbono para que setores que não estavam cobertos pelo sistema europeu do comércio de emissões, o chamado EU ETS, faz com que o preço pago por carbono emitido vá subindo sequencialmente até 2025. Ou seja, até 2025 a gente vai ter um encarecimento sistemático do valor dos carros e provavelmente até depois de 2025. Países como a Alemanha fazem isso, tributam mais os emissores de CO2 e, em contrapartida, fomentam a compra de carros elétricos via estímulo. Vocês podem encontrar na internet vários vídeos do Sérgio Habib, o presidente da Jack, presidente ou dono da Jack Motors do Brasil, onde ele fala sobre como funcionam esses pacotes de estímulo. Na Califórnia, por exemplo, tem um dos maiores estímulos de todos. Esses incentivos são vários, começando pelo rebate do Estado, que pode chegar até uns $7.500. Você também tem créditos federais, coloca mais $7.500 nisso. Você tem mais incentivos locais e municipais, que a gente não vai inserir nessa conta. Você também tem subsídios para infraestrutura de recarga, patrocinados pelo próprio governo. Programa de troca de veículos para elétricos, no caso o Replace Your Ride, que pode chegar até $9.500 mais ou menos. Programas de leasing mais acessíveis para facilitar ainda mais a aquisição desse tipo de item. E mais incentivos corporativos para que empresas adotem isso. Isso faz com que, por exemplo, o Nissan Leaf, da versão elétrica, tenha uma redução de 55% do valor para um cidadão da Califórnia. Isso faz com que o modelo, por exemplo, como o Tesla Model Y ou Tesla Model 3, seja vendido por 30% a menos do valor comercial, só por incentivos estaduais e federais. Ou seja, carro elétrico só funciona com subsídio do governo. E é normal até que a gente veja no Brasil isso ocorrer. Um subsídio do próprio governo para que você compre carro elétrico nos próximos anos. E como que o governo compensa isso? Ele compensa tributando o carro com motor a combustão. E o pior de tudo, o governo não dá um referencial preciso para que nós tenhamos uma medida das mudanças climáticas, entre aspas, você sabe o que eu quero dizer. E não, o tempo está mudando, não é suficiente para que isso seja uma justificativa para você baixar a eficiência de motores e subsidiar toda uma indústria. O que eu quero que você entenda nesse vídeo é que não importa a opinião do seu CEO, o que importa é a realidade e a maneira que o governo tem de distorcer as coisas. Se você lembrar, há pouco tempo atrás, ocorreu um escândalo até na Alemanha, chamado de Dieselgate, onde a Volkswagen fraudou as emissões de carbono dos seus motores.
Basicamente, o carro reconhecia que ele estaria no ambiente de testes e reduzia a emissão de gases, diminuindo a eficiência do motor. A partir do momento que o carro reconhecia que ele não estava mais em ambiente de testes, ele aumentava a eficiência do motor e, obviamente, aumentava o índice de emissão de CO2. Quando você tem padrões absurdos para a indústria, você tem esse tipo de acontecimento. Os testes, eles simplesmente vão ser fraudados. E isso tem tudo a ver com a curva de Laffer. A curva de Laffer é uma curva que nos diz que à medida que o governo aumenta a tributação, menos pessoas vão pagar imposto. Senão, elas não vão conseguir sobreviver e não vão conseguir fazer esse cálculo de preço de maneira correta. E isso acontece em qualquer coisa que o governo põe a mão. Toda vez que o governo quer regular algo, ele na verdade favorece o contrário. Ele favorece com que as pessoas não cumpram essa lei. Principalmente com padrões tão exacerbados que nem toda a União Europeia quer fazer com os motores. Essa acaba sendo uma saída quando os teus consumidores não entendem o seu apelo. Se simplesmente os cidadãos da União Europeia não se revoltarem quanto a isso, a Mercedes, a Audi, a Volkswagen, elas não podem fazer absolutamente nada a respeito. Elas vão ter que seguir esses padrões, porque o seu cliente direto ainda não se revoltou contra eles. E como que a gente pode entender isso a nível Brasil? Nós teremos, muito em breve, o maior IVA do mundo. E você está vendo alguém se revoltar contra isso? Você está vendo a população brasileira cobrar dos políticos alguma coisa? Você está vendo algum político se interessar em revogar tudo isso? Que já foi aprovado? Não, né? Quando esse tipo de coisa começa a acontecer, a única saída para muitas empresas é usar uma coisinha chamada offshore. E com isso é possível vender para clientes brasileiros, pagando um total de 0% de imposto, desde que esse produto seja digital ou um serviço digital. Isso é, na verdade, o que nós fazemos aqui na Ripples já tem mais de 10 anos. Isso foi no que eu me especializei. Quando você estabelece a tua empresa em regime offshore, você está desobrigado de cumprir vários requerimentos em outros países e, mesmo assim, vender para eles. Eu vou citar um exemplo do Facebook, da Meta. Se você está em Portugal, você já deve ter notado que os anúncios do Facebook não vêm com IVA, não vêm com imposto. Você simplesmente não paga imposto sobre os anúncios que você faz no Facebook, mas também não vai conseguir crédito fiscal de Portugal por isso. Isso acontece porque o Meta está na Irlanda, assim como o Google. Isso faz com que essas duas empresas não precisem pagar um imposto português que é de 20%. E, na verdade, eles recebem esses valores com 0% de imposto na Irlanda. Isso é o poder de offshore. Você escolher para onde, de fato, o teu dinheiro pode ir. E se você não quiser que nenhum governo fique com ele, você simplesmente pode escolher isso. Isso, na verdade, é o que eu acho justo para quem não produz valor econômico. No caso da Mercedes, ela pode até querer fazer um motor mais econômico a nível ambiental para o cliente Mercedes-Benz, mas eu nem de longe arriscaria dizer que você pode fazer isso para um cliente Mercedes-Benz AMG, que já está acostumado com toda a tua linha V8, V8 biturbo e com aquele ronco incrível que um AMG tem. Nas últimas 2 décadas a gente viu muito a expressão empresa unicórnio ou unicórnios, empresas raras de se achar. E nessa última seca de venture capital que a gente está vendo no mercado, principalmente também com a insegurança do Fed em relação à taxa de juros americana, a gente começa a ver que aquela expressão de empresas camelo, aquelas empresas que conseguem cruzar um deserto, um tempo de seca mesmo de capital, essas empresas são mais do que necessárias hoje em dia. E para que você desenvolva novas tecnologias, você atinja novas pessoas, você realmente inove do mercado, você tem que fugir do Estado, que é o teu pior inimigo. É o pior inimigo do progresso e da iniciativa privada. Não é à toa que a própria concorrente da Mercedes, a Porsche, se estabeleceu no Chile para desenvolver a nova tecnologia envolvendo a gasolina de hidrogênio.
Já tem vários anos que ela fez isso. Não pensem que ela fez isso só porque ela gosta do Chile, ou por causa das praias do Chile, ou por aquele hotel que tem a maior piscina do mundo. Ela fez isso porque a regulação no Chile favorece com que esse tipo de tecnologia seja desenvolvida lá e não na Europa. Nada no mundo é à toa. E se você ficou interessado pelo que eu falei em algum momento desse vídeo, a gente tem uma comunidade onde a gente trata somente de incentivos tributários, alternativas offshore e investimento internacional. E se você quiser abrir uma offshore com a gente, a chamada Soft, tem um link aqui na descrição, onde tudo isso pode estar acessível para você. Esse é o nosso retorno aqui no YouTube, fazia muito tempo que a gente não gravava, e apesar disso aqui ser um novo ambiente para mim, eu estou convencido de que eu preciso postar mais nessa plataforma. Um abraço, até!